A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Nós estamos lendo o Novo Testamento, Atos capítulo 11. Atos dos Apóstolos, que os apóstolos praticaram no início da vida da igreja, quando o Senhor começou a levar os apóstolos a evangelizar. Atos dos Apóstolos. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Circuncisão era a cirurgia de fimose, nos nossos dias, que Deus instituiu com Abraão, fazendo com ele uma aliança. Ele tinha usado esse membro para produzir Ismael. E o Senhor disse que seria o filho de Jacó, seria o Israel, E ele produziu Ismael, não é verdade? O Abraão, Isaac, Ele produziu Isaac, não Jacó. Isaac é pai de Jacó. E o que aconteceu? Aconteceu que Abraão não esperou a promessa do Senhor e ele gerou Ismael. E Deus ficou 13 anos sem falar com ele, porque aquilo era resultado da união dele com a sua serva, com a sua empregada, com o auxílio da sua esposa Sara. E quando Deus veio falar com ele, Deus fez uma marca nesse membro para que ele nunca mais fizesse isso, para que ele se lembrasse da aliança de Deus. E isso ficou uma marca na carne de todo judeu. No 8º dia, todos os judeus são circuncidados. E o que aconteceu? Aconteceu que essa prática se tornou uma separação entre os judeus e gentios. Então, aqueles que não eram circuncidados não eram considerados como povo de Deus, como servos de Deus. Inclusive, Davi, várias vezes nas suas lutas contra os inimigos, ele citava isso, aqueles incircuncisos, quer dizer, que não praticavam a circuncisão. Sansão também falou, aqueles incircuncisos filisteus, tá vendo? Mas hoje o Senhor, ele veio para todas as pessoas. Ele veio para o filisteu, ele veio para o judeu, ele veio para o egípcio, ele veio para o brasileiro. E hoje essa circuncisão não é uma questão na carne, uma cirurgia de fimose. E com Abraão foi complicado, Não tinha anestesia, não tinha bisturi, era na pedra. A coisa era complicada, não é? Gerava muito sofrimento. Certa vez também com Jacó, quando ele estava voltando para a terra dele, já com seus filhos, e a sua filha Diná, ela foi abusada por um estrangeiro, e esse estrangeiro quis casar com a sua filha, quis arrumar aquela situação, e o pai da moça veio falar com Jacó, e os irmãos aceitaram a aliança daquele rapaz com o seu pai, que ia tomar ela como esposa, e eles aceitaram aquela condição, E aí eles impuseram para eles que eles também tinham que ser circuncidados. E toda aquela nação aceitou ser circuncidados, desde o 8º dia do nascimento das crianças até o ancião. E no 3º dia fala quando eles estavam ardendo em febre, tá vendo? Ele infeccionava, demorava para sarar, tanto que quando Deus falou com Abraão, que dali 1 ano ele teria um filho, isso significa que ele demorou 3 meses para sarar daquela ferida, para ele poder ter relação com a esposa e gerar um filho de 9 meses, tá vendo? Então, quando eles estavam ardendo em febre, o que eles fizeram, os filhos de Jacó? Simeão, e Levi, mataram todas as pessoas, quebraram ainda o pacto que eles tinham feito com aquelas nações. Então, a circuncisão é algo muito forte no meio dos judeus, até os dias de hoje, não é verdade? E o que aconteceu? Quando Cristo veio, Cristo mostrou que a circuncisão não é da carne, que o Senhor falou que tinha também os que não eram verdadeiros circuncidados. Verdadeiros judeus é aquele que é circuncidado no espírito e não na carne. O que aconteceu? Aconteceu que os apóstolos, todos eles eram judeus. Eles eram circuncidados, não é verdade?
Mas aí o Senhor veio para todas as nações, e o Senhor não mandou as outras nações serem circuncidados na carne. Mas o Senhor falou que tinha que acontecer a circuncisão espiritual e não na carne. E esses judeus agora tinham sido circuncidados na carne e no espírito, mas os gentios só haviam sido circuncidados no espírito. Mas eles queriam obrigar os gentios a serem circuncidados na carne para serem como eles. E Paulo, ele travou uma guerra muito grande com os gentios com respeito a essa questão da circuncisão. Tá vendo? E Pedro é o primeiro que estava na lista aqui. Por quê? Porque quando ele chegou em Jerusalém, ele era questionado com os judeus cristãos que eram circuncidados, como é que Pedro podia ter ido na casa de um gentio que não era circuncidado. Então a circuncisão se tornou uma barreira muito grande no início da igreja, no meio do povo de Deus. Hoje nós podemos ver muito essa questão, se a gente for usar essa questão da circuncisão, que é algo exterior, que é um símbolo que foi na carne. Se você olhar isso na questão espiritual hoje, você pode aplicar isso de muitas maneiras. Ah, você não batizou no meu tanque, aí é uma circuncisão sua que você instituiu, igual os judeus. Ah, você não é da minha igreja, na verdade é religião, é outro tipo de circuncisão que você está imputando para as pessoas. Ah, você não ora de joelhos, é outro tipo de circuncisão que você está imputando para as pessoas. Ah, eu falo em línguas estranhas, língua dos anjos, você não fala. Você tem que falar para você ser batizado no Espírito Santo. Essa é a tua circuncisão que você está impondo para as pessoas, que são teus irmãos. Que aqui os gentios eram irmãos dos judeus porque tinham crido no mesmo Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, que é Deus, o Pai da glória. Ah, você corta o cabelo, é a tua circuncisão. Ah, você não usa véu, essa é a tua circuncisão. Aí você é isso, você é aquilo, você não louva assim, você faz muito barulho, você não bate palma quando louva, você não dá glória a Deus. Então, irmãos, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Se você é um gentil e você creu no Senhor, você recebeu a vida de Deus, e você lê a palavra de Deus, e você acha que você tem que passar pela circuncisão carnal, que você faça. Mas por que você vai impor isso para as outras pessoas? Cada um dará conta de si a Deus. Se a fé do outro não é igual à tua, que você precisa crer no Senhor e ser circuncidado na carne, mas ela crê que já foi circuncidado no espírito, a fé dela é maior que a sua. Então essa situação foi uma situação religiosa, que eles fizeram da circuncisão um rito religioso. E isso é um dos pilares da religião judaica. E essa questão também é uma questão hoje que aflige todos os filhos de Deus. Não tenho comunhão com você porque você faz isso, não tenho comunhão com você porque você faz aquilo, não tenho comunhão com você porque você não faz isso, porque você não é igual a gente. Então essa situação da circuncisão mostra muito como que é a nossa realidade espiritual hoje, atualmente. Então nós não podemos esquecer de uma coisa, cada um dará conta de si a Deus. Se você fala em línguas estranhas, amém. Por que você que não fala vai condenar o que fala? Se o que ele está falando é genuíno ou não, isso é problema dele com Deus, não é problema teu. Mas você não precisa deixar de ter comunhão com ele por essa situação. Deixa ele falar em línguas. Qual o problema? O Senhor não fala assim na palavra? Não proibais o falar em línguas? Mas para você que fala línguas estranhas, o Senhor também fala assim, por que você vai falar na frente dos outros só para você se aparecer? Se nem você está entendendo o que você está falando, fala você e Deus. Você desfruta da unção dele, tudo certo. Por que você vai praticar isso no meio de uma reunião onde os outros não vão entender nada e você vai ficar se aparecendo espiritualmente como você é cheio do Espírito Santo? E às vezes o seu viver ou o meu viver é pior do que o do irmão. Nosso testemunho é pior do que o dele. Então essas aí são as circuncisões que existem no meio da igreja hoje. Então Deus precisa quebrar essa barreira.
E Pedro aqui, ele obedeceu. O Senhor falou duro com ele lá: eu não vou comer, eu não vou comer, eu não vou comer. Mas ele foi lá e comeu, porque ele foi na casa do Cornélio. Não é verdade? Só que por causa dessa pressão aqui, ó, religiosa, daqui para frente a gente vai perceber que quando Pedro estava sozinho, ele tinha comunhão com os irmãos gentios. Cumprimentava, comia junto, saudava com o ósculo santo. Mas quando tinha alguns judeus que guardavam a circuncisão e que tinha essa aversão, tinha esse preconceito com os outros irmãos, Pedro se afastava. E a gente vai ver lá na frente que o apóstolo Paulo fala isso cara a cara com Pedro. Fala assim: Pedro, você é falso. Por que, Pedro? Que quando você não está com os judeus da circuncisão, você sauda os irmãos que são gentios. E quando eles estão, você nem cumprimenta os irmãos. Você é falso, Pedro. Você não pode fazer isso. Você tem que ter a realidade espiritual. Você tem que ser maduro na fé. Você não pode se deixar de levar pelos outros. Pelos da circuncisão, você vai rejeitar. Então, a morte de Cristo foi em vão? É isso que Paulo fala. Então, essa questão da circuncisão é algo que a gente precisa ver essa situação. Ah, eu não tenho comunhão com esse irmão porque ele não foi batizado. Se ele não foi batizado, é um problema de quem? Dele, ajuda ele a ver, a entender, para que não é o batismo para entrar na tua religião, é para entrar para dentro do nome do Senhor Jesus. Então ele é dele, não é da tua seita, do teu grupo religioso, da tua chamada igreja, não. Ah, ele não foi batizado em nome do Pai, do Filho, por isso que nas águas, então ele não é meu irmão. Quem falou isso para você? Se ele creu no Senhor, ele é um filho de Deus, orienta ele. Agora, se ele vai querer ou não ser batizado, isso é com ele. Mas nós não podemos impor a circuncisão do batismo, disso, daquilo, e nos separarmos dos filhos de Deus. É simples, quando a gente acha que aquilo que alguém está fazendo, que ele é de Deus, que não é de acordo com a gente, não pratica aquilo. Deixa ele viver a vida dele, você tem comunhão com ele, deixa o Senhor trabalhar. Vamos ver aqui então o que os da circuncisão falou para Pedro. Enquadrou Pedrão, olha. Dizendo: entraste na casa de varões incircuncisos, aí, e comeste com eles? Olha. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo. Então aqui Pedro está advogando. Só que ele advogou tudo isso aqui, falou todo o testemunho, e lá na frente ele não suportou a aflição da circuncisão. E o apóstolo Paulo não, o apóstolo Paulo ele suportou. Ele falava abertamente sobre essa questão, que essa questão aqui não era uma questão ortodoxa, mas que essa aqui era uma questão da circuncisão do espírito da pessoa e não da carne. Porque havia muitos que tinham feito a circuncisão na carne e eram adúlteros, prostitutos, LGBT e o escambau aí. E hoje é diferente? Não. Tem muitas pessoas que têm a vida de Deus, que receberam o Senhor, e que são pessoas que vivem nessas abominações. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar tendo comunhão sobre a circuncisão.